frango, no porco e no bife. Realmente no ovo houve um aumento de 5%. É mais ou menos $1,50 para cada dúzia de ovos no preço de varejo. E sem o etanol seria $1,43. Então realmente é pequeno, mas está lá o aumento. E no frango, no porco, no bife, o impacto é menor. Ou seja, não vi um grande impacto, mesmo durante o grande período de expansão. E como vocês viram, o gráfico que eu mostrei, a produção de etanol está bem nivelada agora. Nós vamos ver poucos aumentos nos próximos anos. Então, a ideia de que a segurança alimentar está ameaçada por etanol americano ou brasileiro não é correto. Não há nenhuma correlação. O impacto é muito pequeno. Se a gente quer se preocupar com segurança alimentar, a gente tem que adotar políticas sobre a produtividade do solo e não colocando limites artificiais no biocombustível no nome da segurança alimentar. Então, uma primeira política seria aumentar a produtividade agrícola, aumentar a capacidade de países de ter um comércio livre e pró-produção. Promessas e não, na verdade, tentar restringir o setor agrícola de uma maneira artificial. Obrigado, Bruce, por ser tão preciso e levantar uma questão tão importante. Nós estamos medindo coisas em termos de índice alimentar e como nós estamos usando indicadores de preços de commodities e um surrogate nesses preços. André Nassaf, da Icone, também está verificando o processo de uso da terra nos últimos 5 anos. E o foco deles é entender alguma dessas questões no Brasil. Muito obrigado. Eu tenho 2 mensagens para lhes dar. Uma é de um nível mais global, o outro é o foco no Brasil. Quando falamos sobre nível global, em geral temos que ter cuidado, porque podemos ser ingênuos na nossa análise, ou sermos muito otimistas ou muito pessimistas. Eu vou tentar não ser ingênuo, porque nós conhecemos bem o Brasil, mas não conhecemos a África nem a Ásia também. Vamos tentar usar números para chegar a conclusões não ingênuas. A primeira é essa. Eu não acho que terra é um fator limitante. Água pode ser. Agora, a terra não tenho certeza. O que é um fator limitante é a capacidade de construção, investimentos, transferência de tecnologia. Esses são os fatores limitantes agora. Quando estamos numa situação como agora, que os preços... Desculpe. Onde é que está ali o meu preço? Nós estamos numa situação assim. Esse é o gráfico que o Bruce não gosta, achando que comida é soja e milho. Mas esse gráfico nos dá alguns argumentos, porque nós temos que ter cuidado, porque sabemos que os preços estão bem altos agora, mas nos anos 70 também eram bem altos e caíram, e mantiveram-se baixos por 20 anos. Então, o preço pode cair, ou cai de qualquer jeito, nos próximos 5... Não amanhã, não vai cair amanhã, então as pessoas estão preocupadas com segurança alimentar agora, mas possivelmente nos 5 anos essa preocupação não será mais verdade. Mesmo aumentando a demanda por biocombustível. Acho que temos que colocar isso em perspectiva. E depois, o que é mais importante, é como desenvolver boas políticas que possam estimular investimentos em países que têm rendimento baixo ou países que ainda têm
terra disponível, mas não tem capacidade de cuidar. Aqui no Brasil, por exemplo, o custo marginal de expandir a produção é baixo, mas na África, em vários países, o custo marginal é muito alto, porque você não tem as pessoas preparadas para aumentar a produção, para trazer mais terra para a produção. Isso é o que precisamos. O Brasil demorou, será, 15 anos para aprender como produzir, por exemplo, nas savanas, algodão e soja, etc. Não precisamos mais de 15 anos. Em menos tempo, nós podemos fazer isso em outros países que têm ecossistemas similares às savanas brasileiras. Nós sabemos que lá eles têm menos chuva, então a savana brasileira é melhor em termos de chuva disponível. De qualquer forma, sempre há um custo, sempre há um preço que vai fazer com que essa produção seja viável. Então é claro que possivelmente os preços de comida vão subir, porque estamos trazendo para a produção regiões que vão ter um custo mais alto do que o de agora, mas é um preço que a humanidade tem que pagar. A humanidade, a população mundial está crescendo, nós temos que gerar renda suficiente para comprar comida que vai ser cara no futuro, porque o custo marginal vai subir. Essa é a coisa que eu acho que nós temos que enfrentar. É a questão central, como fazer esse custo marginal baixar. E investimentos em construir ou preparar a capacidade das pessoas. Eu tenho os problemas com os números do André, então eu fiz alguns cálculos com a FAO, em 2030, 2050, a projeção para 2030, 2050, suprimento da demanda, mas eu converti isso para a terra. E se eu não estiver errada, a AF está dizendo que nós temos que trazer para a produção alguns milhões de hectares a mais para cobrir os arroz e grãos e outros tipos de sementes oleaginosas. Vocês veem o crescimento em termos de demanda de terra, 1,1 milhão de hectares por ano. Acho que isso é muito otimista. Um número abaixo, eu acho, um crescimento na produtividade de 2009 para 2050, semelhante ao crescimento de produtividade de 2000 para 2009, e esses milhões subiram para 200 e tantos milhões. Esse é o terra que precisamos trazer para a produção. Não são os 500 milhões, é metade disso. E se concordarmos com o Banco Mundial, que está disponível 450 milhões de hectares, eu acho que a terra é um problema, eu concordo. Mas eu não acho que a terra é um fator limitante se nós pensarmos em que novas tecnologias vão ser desenvolvidas. Ou ainda melhor, eu vou falar em outras palavras, se a tecnologia que temos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa forem transferidas de uma forma boa e não de uma forma ruim, para países que têm um baixo rendimento atualmente. Então eu não vejo uma imagem tão terrível. Talvez eu esteja sendo ingênuo, como eu falei no início da minha apresentação. Agora, vamos falar do Brasil. Eu quero mostrar essa imagem. Eu acho que o Brasil está fazendo seu dever de casa muito bem. Amazonas, as savanas em azul e a floresta atlântica, os biomas mais importantes. Não há nenhuma diferença na floresta atlântica. 90% da floresta atlântica está ocupado com agricultura, mas nas savanas nós temos metade das savanas convertidas agora e nós temos 21 a 22% do Amazonas convertido também. Nós temos taxas diferentes acontecendo agora, nós temos algo em torno de 150 mil hectares de estações diferentes no Amazonas, 350 mil hectares em savanas, e de acordo com os nossos cálculos, para chegar à demanda em 2012, nós temos que converter
180 hectares em savanas, que é metade da taxa de agora, e mais ou menos 400 mil hectares no Amazonas, que é mais ou menos 60% da conversão de agora. Então, é claro que é possível aumentar a produção sem esse efeito cascata, ou pelo menos minimizando esse cascateamento. São termos econômicos, o pessoal ambiental não gosta disso, mas nós temos que usar a minimização, porque nós não vamos chegar a zero, nós temos que minimizar o máximo possível, temos que usar a terra da forma mais eficaz possível. Então, eu acredito que o que está ocorrendo no Brasil está indo na direção certa, no sentido que ano a ano estamos aumentando mais a produção e exigindo menos terra. E eu acho que esse é uma mensagem importante, mostrando que a intensificação está ocorrendo aqui no Brasil. Essa é a minha mensagem final. Eu não sei se tenho mais tempo. Ainda tenho medo. Eu só quero mostrar. Isso é complicado de entender, mas é um comentário de $1 bilhão, porém. As pessoas sempre nos perguntam qual é o efeito indireto da cana-de-açúcar e da soja no avanço das fronteiras devido à expansão das pastagens. Essa é a questão chave. Embora eu não concordo completamente com esse argumento, eu tento calcular isso, porque acho que a única forma de mostrar que o argumento não faz sentido é mostrar que os números é muito baixo. Essa é a ideia. Esse é o fato que estamos tendo. Por exemplo, 7% de fator de realocação nas pastagens, devido à mudança de pastos para soja ou para cana, ou sei lá, florestamento. É pequeno, o que é bem importante em termos de fazer as pastagens crescerem na área da fronteira ou das florestas, não é só. Uma coisa é o problema institucional que temos no Brasil, que está melhorando bastante, é um problema. A segunda coisa é a demanda por carne bovina, é bem mais importante em levar a expansão das pastagens na fronteira do que a substituição de pastagens como uma função da expansão da cana-de-açúcar e das soja ou outras safras que competem com a terra. O processo de intensificação é grande nesse país. Se fizerem o cálculo, por exemplo, dos 70 até agora, usando os censos da agricultura, vocês vão ver que 70% da produção aumentada na carne bovina é explicado por o crescimento da produtividade em 30% somente na expansão horizontal para trazer mais terra para se tornar produtivo. Obrigado. Just to remind you that Só para lembrar, nós temos uma pessoa aqui andando à volta. Se vocês quiserem fazer perguntas, escrevam suas perguntas. Nós temos algumas perguntas já aqui. E aqui há duas mensagens que o André levantou. Uma é a hora dos preços baixos, a menos que a gente faça alguma coisa, os preços de comida vão em ondas e nós temos que enfrentar os desafios de trazer mais alimento para o prato, mais energia. Eu gostaria de saber se temos algumas respostas. Quais as tecnologias que poderiam ajudar a reduzir a pressão ou trazer nova terra para a produção? O que o Daniel gostaria de fazer?